Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Schroeder e você já me conhece, e esse podcast é dedicado a todos os profissionais que atuam na área de GRC, Governança, Risco e Compliance. Bom, muito bem, minha gente, mais um episódio do Potencial Compliance Brasil, desse podcast que está fazendo um grande sucesso não só no Brasil, mas também lá fora. Recebi algumas informações muito legais aí recentemente, mas hoje nós temos a honra de receber um colega, um amigo, posso dizer, um amigo muito querido e que atua num setor muito interessante, muito específico, do qual a gente gosta muito, que é a parte de ética e investigações. Massa, seja muito bem-vindo. O Massa trabalha na Bung, ele é gerente sênior de ética e investigação da América do Sul, né? Tem um grande desafio aí, e hoje o nosso tema vai ser especificamente falar um pouquinho sobre a questão da gestão de terceiros. Mas antes de entrar no tema, Massa, queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória profissional. Sei que você está na Bung aí um bom tempo, fazendo um trabalho excelente. Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o seu currículo aí, por favor. Ok. Muito obrigado pelo convite, Gladys. Para mim é uma honra aqui estar podendo participar e gravar esse podcast aí para todas as pessoas que vão ouvir, né? Eu acompanho já o seu trabalho há um bom tempo, né, Gladys? A gente Sim. se conheceu já muito bem, já faz alguns anos aí. Exatamente. Já estamos aí nessa área de compliance aí já há um bom tempo, né? Eu trabalho na Bung, como a própria Gladys mencionou, eu trabalho na Bung há um bom tempo, né? Nos últimos 7 anos, basicamente dedicado à área de ética e compliance, né? Desde 2013, quando a Bung criou especificamente uma área específica para lidar com as atividades de compliance, eu fui nomeado para ser o responsável aqui pela América do Sul, né? Perfeito. Então, são 7 anos e meio aí já trabalhando especificamente com compliance, com as questões de investigação, com as questões relacionadas a políticas e procedimentos. Então, eu tive a oportunidade de fazer toda a implementação e o rollout do programa de compliance global da Bung aqui para a América do Sul, né? A gente atua em 5 países aqui na América do Sul, sendo que o Brasil é a maior operação, não só da América do Sul, mas a nível global, nós somos a maior operação da organização, né? Então, em termos de ativos, em termos de receitas, nós somos a área mais importante, né? O país mais importante aí, para a Bung, né? E fora isso, também eu tenho um background anterior aí de 14 anos trabalhando em área de auditoria interna, né? Então, e também trabalhando na área de controladoria, mais alguns anos aí de controladoria. Então, sempre trabalhando aí na segunda, na terceira linha de defesa aí da empresa, né? Então, isso possibilita aí uma boa experiência, vamos dizer assim, nessas questões relacionadas aí à compliance, à investigação, que é realmente uma área muito abrangente, que compreende muitas questões relacionadas a controles, a governança e tudo mais, mas é uma área extremamente interessante, né? Perfeito. Não, com certeza.
Sou formado em administração de empresas, né? A maioria das pessoas até perguntam, né, justamente, muitos profissionais da área de compliance trabalham, são formados em direito, mas é aquilo que eu sempre falo, não é necessariamente a formação em direito que vai fazer que você um bom profissional de compliance. Né? Perfeito. Compliance você tem que ter uma visão holística, você tem que ter uma visão dos negócios que a sua empresa possui e atua, do mercado que ela atua, para você conhecer justamente todos os processos, todas as rotinas e todas as atividades. Né? Perfeito, massa. Excelente. O ponto que você tocou aí é extremamente sensível, mas importantíssimo para que todo mundo saiba que para ser um bom profissional de compliance não tenho que ter aí a obrigatoriedade de conhecer ou de ser o advogado efetivamente. Tendo uma boa equipe ou conhecendo minimamente algumas questões, você consegue ser aí um bom profissional, né, Massa? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Bom, e aí a gente já sabe que o Massa tem aí uma larga experiência e grandes oportunidades de compartilhar com a gente aqui alguns assuntos, principalmente no que se refere à gestão de terceiros. Hoje, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, até um pouco antes da gravação desse podcast, a gente estava comentando, né? Todo mundo trabalhando em casa, adotando medidas restritivas de contato, de isolamento social, mas o compliance não parou, né, Massa? O compliance ele continua na mesma toada, no mesmo ritmo, vamos dizer assim, né? Sim, sem dúvida. A gente sabe, né, que aconteceram algumas questões aí, algumas empresas que em função dessa pandemia, de uma série de reduções aí de faturamento, de redução de custo, a gente viu empresas que fizeram reduções nos seus quadros de funcionários e isso afetou também diretamente a área de compliance, né? Então eu conheço vários profissionais aí da área de compliance que nesse momento aí da pandemia tiveram que perderam seus empregos aí, são profissionais aí até gabaritados, sim, que eu conheço, que acabaram perdendo os seus empregos. Mas assim, na contramão de tudo isso que está acontecendo, por exemplo, nós contratamos funcionários durante a pandemia na área de compliance, né? Então, fizemos um movimento contrário de trazer gente para dentro da organização, pela necessidade que a gente tem e da importância que a empresa dá à área de compliance, né? Mas, no geral, o que a gente vê e reforça, né, isso é importante. O compliance, não só nesse momento, ele tem que ser um parceiro dos negócios, tem que auxiliar os negócios e tem que estar atuante, porque uma série de riscos emergentes apareceram, riscos novos, riscos que a gente não tinha no passado, né? Perfeito. Então, a gente vê no dia a dia, nessa nova situação aí, riscos que a gente não tinha, né? E assim, até quando eu for falar um pouco da gestão de terceiros, muitos desses riscos que existiam na época da pandemia, hoje, que existiam no passado, hoje, com a pandemia, isso pode até ter se potencializado, ter aumentado esse tipo de risco, né? Perfeito. Não, perfeito, Massa. E já então, entrando nessa temática, né, da parte de gestão de terceiros, a gente tem esse podcast que é inovador, na verdade, ele é não só inovador, obviamente, mas ele é inédito, né? A gente não tem nada focado em gestão de terceiros. Então, para aqueles que nos ouvem, gestão de terceiros é um dos pilares do programa de compliance ou do programa de integridade que é extremamente relevante dentro do programa, né, Massa? E aí, o que você pode dizer para a gente, assim, obviamente dentro daquilo que é possível, né, sobre essa questão da gestão de terceiros? Tanto da tua experiência, como eventualmente até algumas questões, alguns insights que você aplicou aí dentro da Bung para fazer essa gestão de terceiros. Porque quando a gente fala gestão de terceiros, é muito amplo, como você mesmo disse, né? Tem especificidades. Acho que aqui vale a gente trazer alguns insights legais aqui para os nossos ouvintes, mas sempre olhando, a Bung
imenso a empresa, né? Então, assim, como que o Massa, dentro da América do Sul, né, e a sua equipe, obviamente, fazem essa gestão de terceiros, né? Dando um overview geral pra gente. Tá. Antes de dar um overview do processo em si, do que a gente faz e da experiência, dos desafios que a gente enfrentou para a implementação da gestão de terceiros dentro da empresa, né? Eu queria, assim, você falou da importância do processo de gestão de terceiros, da abrangência dele, sim, né? Sim. E eu acho que, assim, é bom, é uma coisa, aquilo que você falou, é um dos pilares de um sistema de integridade, né? A questão de gestão de terceiros é realmente um pilar muito importante, e a gente sempre fala, né, que os pilares, eles são interligados, eles são integrados, né? Então a gente sempre tem que olhar eles de uma forma completa, né? Não adianta eu ter um pilar que seja muito forte e os demais não funcionarem, né? Então eles têm que estar interligados e têm que estar funcionando todos de uma forma muito efetiva, né? Perfeito. E só para exemplificar ainda mais essa questão da importância da gestão de terceiros, né? Tem um levantamento que a Stanford Law School faz, que ela demonstra, desde 1977, quando a lei americana FCPA foi implementada, até hoje, né? São mais de 40 anos aí de histórico. Claro. De todo esse período, 89% de todas as ações de execução da FCPA estavam relacionados com um terceiro envolvido, né? Olha então, só. 89% de todos aqueles acordos das violações que foram cometidas, em 89% dos casos a gente teve um terceiro envolvido, teve um intermediário que estava envolvido fazendo algum tipo de contravenção, né? E se você considerar só o ano passado, de 2019, nós tivemos 14 acordos assinados ali entre o Departamento de Justiça americana e a SEC americana, né? Desses 14, 4 eram de empresas brasileiras. Nossa! E nesses 4 também tinha a questão dos terceiros envolvidos, né? Depois, se alguém quiser o link dessa matéria da Stanford, ele é até bem interessante, porque ele tem até um gráfico ali que você consegue fazer a visualização pelo período que você quer. É bem interessante, né? Aí vocês podem mandar um e-mail para a Gladys ou para mim mesmo, depois a gente manda os contatos e a gente pode disponibilizar isso para vocês. Com certeza. Bem interessante essas estatísticas relacionadas aí ao envolvimento dos terceiros, né? E assim, outro ponto muito importante na questão da gestão de terceiros, não só a questão de ser um pilar importante do programa de compliance, né? Mas também, se você olhar todas as principais regulamentações, tanto como a FCPA, o decreto da Lei Anticorrupção Brasileira, o 8420, todos eles mencionam a questão de uma gestão efetiva do programa da gestão de terceiros, né? Perfeito. A FCPA é muito clara e é muito rigorosa na questão dessa provisão relacionada à gestão de terceiros, né? Ela deixa muito claro na letra da lei que é necessário um programa efetivo. A 8420, no artigo 42, onde ela fala sobre o programa de compliance, do programa de integridade, né, como diz na letra da lei, também fala da gestão de terceiros, né? Fala inclusive em código de conduta para terceiros, né? Fala de uma série de questões, né? Fala sempre que o programa ele é aplicado inclusive a terceiros, né? Então isso está muito claro, né? Então se você olhar lá, até aquele material lá que é as diretrizes ali para os processos administrativos de responsabilização, ali no anexo 4, ali também você vai ver que fala de quais são os componentes necessários para uma efetiva gestão de terceiros, né?
Perfeito. E agora, perfeito. nesse mês de junho, agora de 2020, né, o próprio Departamento de Justiça americano lançou novamente, fez uma atualização, na realidade, daquele material deles, que é o memo, né, falando sobre avaliação de programas de compliance corporativos, né? E ali ele fala, né, que um processo o processo de gestão de terceiros ele tem que ser bem desenhado, ele tem que estar baseado em riscos, né? Também fala que ele tem que estar de acordo com o tamanho e com os negócios das empresas envolvidas e também os terceiros envolvidos, né? Fala também que precisa da necessidade de ter um processo integrado, né? E também fala sobre ações e consequências relacionadas a essa gestão de terceiros. Então, é um documento que realmente fala o que o Departamento de Justiça americano vai estar olhando quando for cometida uma violação, né? Ele vai verificar o seu sistema, vai verificar seu processo de controle desses terceiros e olhar uma série de aspectos os quais eu mencionei anteriormente, né? Perfeito. Então, assim, tem uma série de pontos, né, que falam da importância do terceiro, né? Uma empresa, por menor que ela tem um relacionamento muito grande com terceiros, né? Nem que seja uma empresa de 50 funcionários, você vai ter lá o seu contador, você vai ter o seu advogado, né? Provavelmente você tem um relacionamento com algum consultor, né? Vai ter um prestador de serviço, você vai ter uma série de fornecedores ou de prestadores de serviço com quem você vai estar se relacionando. Quando você leva para uma empresa de médio a grande porte, esse número de relacionamentos sobe para a casa dos milhares. Eu imagino, sim. Não é uma questão de você falar, não, mas quantos... Eu não tenho nenhum relacionamento com terceiros, é praticamente impossível, né? E você sabe que tem terceiros com maior grau de risco e com menor grau de risco, né? E quando a gente fala risco nesses terceiros, mas quais os riscos que estariam envolvidos com esses terceiros? Para mim, assim, olhando os principais de uma forma bem macro, nós temos 3 riscos. O primeiro deles, o mais importante, é propina e corrupção, né? Sim. O pagamento de propina e corrupção por intermédio de um terceiro, principalmente se envolver um agente público, né? Aí nós vamos ter tanto a violação da lei brasileira e, se for uma empresa que tem negócios no exterior, também a lei FCPA americana. O segundo risco é de data privacy, né? Agora que a gente está falando aí muito em LGPD, né? Sim. A gente tem que tomar um cuidado muito maior, mas também todo relacionamento com terceiros demanda informações, tanto deles como nossas, né? Então existe essa troca de informações, então até que ponto esse terceiro não pode causar algum problema em relação a informações confidenciais que são compartilhadas com eles, né? E da mesma forma, o vazamento de uma informação pessoal, vamos dizer assim, que pode impactar até na LGPD, né? Então, tem esse segundo risco que também é muito importante. E um terceiro risco aí é de reputação, né? Que muitas vezes você está relacionando-se a um terceiro que você não conheça, mas que pode estourar um escândalo desse terceiro e você está sendo mencionado na mídia, sendo mencionado nos canais de comunicação como uma empresa que tem um relacionamento com esse terceiro, né? Então, esses 3 riscos principais aí, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente for fazer esse tipo de avaliação dos terceiros, né? Perfeito. Massa, você comentou uma coisa interessante, só para a gente não perder também a sua raciocínio. Você comentou o seguinte: independente do tamanho do negócio, isso que você falou é fantástico, porque muito embora muitos empresários acham que compliance ainda é caro, né? Compliance ainda é muito difícil, quiçá a questão da gestão de terceiros, que há procedimentos mínimos que se devem ser feitos. Mas o que eu gostaria que você comentasse sobre essa questão do tamanho do negócio.
você como profissional de compliance, na sua visão, você acha que a gente não pode, tem uma expressão, eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas dar um tiro de canhão numa formiga, porque a gente está estruturando um programa de integridade e nisso tem também a gestão de fornecedores e a gente gasta munição com algumas coisas que eventualmente não são tão importantes, não só por compliance, mas como algumas outras coisas também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tamanho do negócio, né? Você falou uma coisa importante, essa visão, assim, foi difícil, talvez, não implementar, porque eu sei que a Bung é uma empresa internacional, então já havia procedimentos até internacionais, mas para tropicalizar, vamos dizer assim, toda essa gestão é difícil, ou foi difícil, ou tem sido difícil, é desafiador para vocês? Não, sem dúvida. O desafio, acho que para qualquer profissional de compliance, né, independente, acho que do tamanho da organização, eu acho que é bem difícil, né, porque na realidade dificilmente as empresas têm recursos abundantes. Né? Sempre a gente vai trabalhar com recursos escassos. Sim, com certeza. Na realidade, o compliance ele tem que trabalhar com criatividade, né, para realmente driblar essas restrições muitas vezes que acontecem. Essa é a melhor parte. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter criatividade e a gente tem que ter parcerias. Né? A gente faz parcerias internas com outras áreas que já têm algum tipo de contribuição que possa trazer para que facilite a nossa atividade. Então, desde o começo da implementação do programa de compliance, a gente sempre trabalha em conjunto com outras áreas. Né? A gente trabalha junto com a área financeira, com a área jurídica, com a área de comunicações, com a área de recursos humanos. Então, a gente envolve as demais áreas para que elas nos auxiliem, muitas vezes até com recursos de pessoas, né? que as pessoas tenham ali um papel importante. Né? Porque a gente sempre apela para a questão lá da governança, né? Sim. Das 3 linhas de defesa. Né? A gente sempre apela para isso, falando que controle e governança não é uma responsabilidade das áreas de controle, não é uma responsabilidade da auditoria interna, não é uma responsabilidade da controladoria, muito menos de controles internos e compliance. Né? Controle, na realidade, é uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, por isso que a gente tem a primeira linha de defesa sempre lá, como a primeira linha atuando e tendo as atividades de controle, né? Aí a gente tem a segunda e a terceira linha. Né? Perfeito. Isso também é reforçado pelo modelo do COSO. Né? Quando a gente vê o modelo do COSO ali, você vê que a aplicação das atividades de controle, de monitoramento do COSO, ela é transversal para toda a organização. Né? Perfeito. Começa ali na alta direção e vai até lá embaixo. Né? Se você olhar o cubo do COSO, você tem lá os objetivos, os pontos, as atividades mesmo de monitoramento, né, que são os pontos de controle do COSO, e você tem os níveis da organização na terceira face ali do cubo. Né? Então você precisa transmitir isso dentro da organização. E esse é o segundo grande desafio, a questão da cultura de compliance. Né? Isso eu digo não só para a empresa pequena, como para a empresa grande. É importante que exista essa disseminação da cultura de compliance. Isso não é uma coisa de mudança de cultura para quem já trabalhou, para quem já estudou um pouco dessa questão de mudança de cultura. Não é uma coisa que se faz do dia para noite. Do dia para noite, perfeito. Fala, agora eu quero que a empresa seja que tenha uma cultura de compliance, que todo mundo fale de compliance. Isso leva muito tempo. E a gente sabe que existe a rotatividade, pessoas que chegam e pessoas que saem, pessoas que chegam muitas vezes de empresas que têm uma boa cultura de compliance e pessoas que chegam de empresas que nunca ouviram falar em compliance. Exato, exatamente. Então você tem que estar sempre alimentando isso, né? Então esse desafio é constante, é diário, e ainda mais hoje em dia em que você está remoto, né? Você não está
no dia a dia dentro da sua organização. E para nós que a gente tem, nós temos plantas em praticamente quase todos os estados brasileiros, espalhados geograficamente. Nós temos funcionários aí em praticamente quase 150 unidades diferentes aqui no país. Então, imagina como que é fazer chegar essa mensagem, né? Sorte que hoje em dia nós temos os meios eletrônicos, tem uma série de ferramentas de comunicação que possibilitam aí o atingimento de uma grande maioria do nosso contingente de pessoas, né? E trabalhar para que as pessoas fiquem conhecendo, né? Mas é um trabalho que nunca pode parar, né? Perfeito. Então, Perfeito. eu acho que assim, lógico, uma organização menor é muito mais fácil, né? Você tem, se tiver uma unidade, todo mundo junto no mesmo local, você vai conseguir disseminar de uma forma muito mais fácil essa cultura. Mas tem que ter também aquilo que a gente sempre fala, o tone of the top. Se não tiver o tone of the top, não adianta. Se a mensagem que vem da liderança não for verdadeiramente relacionada à necessidade e à importância de compliance, não adianta. Também não adianta ele só falar, ele tem que fazer, né? Tem que mostrar que ele também tá, reforçar essa mensagem de que ele também está fazendo aquilo que é certo, né? E se você olhar as regulamentações, é lógico que aquilo que você falou, né? Não adianta a gente pegar uma bala de canhão para matar uma formiga, né? A gente tem que estruturar tanto o programa de compliance, como os pilares dele, como a própria gestão, o próprio canal de denúncia, as próprias políticas, os códigos de conduta, tem que estar de acordo com o tamanho da sua organização. Não adianta você fazer nada que seja um negócio extremamente sofisticado para uma organização que vai ter lá 10 prestadores de serviço para analisar. Você não precisa de ter uma estrutura, uma ferramenta específica, nada nesse sentido. Então, é aquilo que a gente sempre fala em compliance, que na realidade não existe um padrão, não existe um tamanho único que vai servir para todo mundo, né? Então, cada um tem que fazer a sua lição de casa, conhecer o seu negócio, entender a estrutura e implementar o seu programa de acordo com o que você precisa, das suas necessidades, né? Perfeito, perfeito. E não dá para copiar, né? Não dá para copiar, né, Massa? Por isso que não dá para copiar. Você pode até pegar de modelo, mas não dá para copiar. A gente fala, não, é uma referência, mas não dá para você copiar. A gente fala, não é uma coisa que você copia e cola, né? Exato, exatamente. Existe, você vê empresa pequena que foi lá no selo Proética e recebeu, e foi premiada com o selo Proética, né? Teve esse reconhecimento. São empresas pequenas, né? A gente viu mais de um caso aí, você conhece bastante, você já viu isso, né? Então a gente sabe que é possível, mesmo sendo uma empresa pequena, ter um programa de integridade. Lógico que ela não vai ter a mesma robustez do sistema de integridade de uma empresa de 50 mil empregados, né? Vai ter de acordo com a necessidade, de acordo com os riscos daquela empresa, de acordo com a cultura daquela empresa, né? Então, tudo isso tem que ser observado na hora de implementar. E não é diferente com a gestão de terceiros, né? Quando você vai implementar um programa de gestão de terceiros, no nosso caso lá, por exemplo, a gente tinha 30 mil fornecedores, 30 mil fornecedores falando só em prestadores de serviço. Nossa. Né? Então, você vai pensar, mas como é que eu vou fazer o due diligence de isso só legado, né? Sem contar os novos que entram todo dia, né? É isso que eu estava imaginando agora. Então você vai falar, caramba, como é que eu faço isso? Eu vou fazer de 100% desses 30 mil, além de custar uma fortuna, porque para cada é um processo que custa, né? Cada vez que você vai fazer um due diligence tem um custo envolvido, né? Mas como é que você faz isso, né? Por isso que o próprio Departamento de Justiça recomenda, não, faz risk-based, né? Faz baseado nos riscos, né? De acordo com o que é importante e o que não é. Então a gente tem uma classificação ali. Quais são os prestadores de serviço que a gente
coloca como uma categoria de alto risco, né? Então eu seleciono ali, se cair nessa categoria, ali, por exemplo, vamos colocar alguns ali que são considerados de alto risco, despachante aduaneiro, distribuidor, agente comercial, advogado, consultor, esses caem numa categoria que eles são de alto risco. Então esses eu tenho que fazer um processo de background check, de due diligence, ele tem que entrar obrigatoriamente no meu fluxo de avaliação, né? Sim, perfeito. Os demais eu faço uma coisa bem mais high level, ou dependendo eu nem faço, né? Por exemplo, eu pego lá, eu tenho lá um chaveiro que faz serviços de fazer chave ali. Esse cara provavelmente eu não vou precisar fazer nenhum background check, porque eu não tenho um risco muito alto, né? Ou praticamente nenhum risco, né? Eu estou contratando ele para fazer chave, basicamente isso, dando um exemplo bem tranquilo. Assim. Não, tá certo, eu acho que tem que ser assim mesmo, mostrar de forma eficiente para o nosso ouvinte aqui, acho que faz muito sentido, Massa. E agora, quando você fala em fazer pelo risco, eu acho muito interessante esse elemento, porque muitas vezes, muitas pessoas que estão entrando no compliance, quando olha aquela base de dados com uma série de informações de fornecedores, por exemplo, até se assustam, né? Porque nem sabem por onde começar. Então, quando você fala, olha tal documento, ou olha tal case, né? Estudos, informações e bases legais, é extremamente importante. Mas o hands-on, a mão na massa antes de tudo, eu preciso identificar o risco, né? Que risco esse cara traz para mim, né, Massa? Exatamente, E aí volta naqueles 3 riscos principais, né? A propina e corrupção, né? Principalmente se ele tem um relacionamento com agentes públicos, né? Então isso é muito importante, né? Sempre verificar essa questão, né? Se sua empresa é uma empresa que vende para o governo de forma indireta ou direta, isso é um outro alto risco. Então todo mundo que está envolvido nessa cadeia comercial entre você e o seu cliente final, que é o governo, você tem que avaliar, né? Então, esse risco de propina e corrupção lógico, é o grande risco que a gente tem. Mas aí tem questões de reputação, tem a questão de data privacy que a gente tem que levar em conta também na hora de fazer essa avaliação da gestão de risco de terceiro. Essa checagem, né? E é muito interessante, porque, de novo, né, quando você faz baseado no risco, significa que você vai ser mais assertivo, né? Você vai conduzir o processo de due diligence, que seja, né, num processo mais assertivo. Ou seja, eu vou colocar esforços, e aí eu digo todos os tipos de esforços, recursos humanos e recursos financeiros, para fazer due diligence aquilo que potencialmente possa me trazer problemas no futuro ou até mesmo no presente, né, Massa? Sem dúvida, Esse é um ponto bom que você colocou, né? Problemas no futuro, né? Muitas vezes você faz um due diligence agora e o risco se materialize muito mais para frente. Por isso que você precisa ter no seu modelo, no seu framework ali de gestão de terceiros, justamente as avaliações não só iniciais, mas também as avaliações que a gente chama de avaliações de manutenção, né? Perfeito. Então, sei lá, a cada ano, a cada 2 anos, aí depende do que você determinar para a sua organização. Então, eu fiz a inicial, mas se eu mantenho o relacionamento comercial com esse terceiro, eu tenho que fazer também essa avaliação de manutenção também, para ver se não surgiu nenhum risco durante esse período, né? O risco ele não é estático, né? A gente sabe, Exato. Quem trabalha na área de governança sabe que toda hora você tem riscos novos, riscos emergentes, né? Que surgem ou outros que vão embora, né? Mas por isso que a gente tem que sempre estar fazendo essa avaliação de risco para verificar se não surgiu um risco que não existia no passado, né? Se não surgiu algum fato novo que passou a potencializar algum risco relacionado àquele terceiro, né? Perfeito. E Massa, falando de due diligence, né, que é um dos procedimentos, que fique bem claro, tá, pessoal? É um dos procedimentos, não é só o procedimento de due diligence que faz com que você faça a gestão de terceiros, que eventualmente você tem eventualmente você tem vários outros elementos ou vários outros procedimentos
que podem ser feitos, né, um conjunto de procedimentos que podem ser feitos para você garantir, então, essa manutenção e gestão do terceiros. Falando de due diligence, eu sei que você tem uma equipe bastante, não robusta no sentido de grande, mas com experiência, né, nesse mercado, né, nessa atuação. Como que vocês, não precisa dizer nem sistemas, nem processos, nem nada, mas como que vocês se adequaram, principalmente com relação a essa situação da pandemia? Vocês continuam fazendo esses due diligence e como que é a questão da celeridade estando fora da empresa? Essa é uma curiosidade que a gente tem. Eu não sei se você consegue abranger todos esses aspectos, mas acho que seria legal conversar sobre isso, falar sobre isso. Na realidade, assim, para nós não mudou muito a questão de estar fora ou dentro do escritório. O nosso processo é totalmente automatizado, né? Legal. Então, a gente não tem uma necessidade de estar fisicamente, né? O único ponto em que você tem algum prejuízo na atual situação é quando a gente tem 2 níveis de due diligence que a gente fala, né? Que um é uma investigação que a gente chama de open source, né, que são fontes abertas. Então, esse é um primeiro nível para aqueles casos que a gente não considera um risco muito alto. Na realidade, a gente faz para todos um open source investigation, né, que ele vai desde buscas em sites públicos, mídia negativa, uma série de questões de processos judiciais, né? E a gente utiliza uma série de ferramentas, né? Ferramentas de busca, ferramentas de consultas de cadastro de crédito financeiro, ferramentas específicas para esse tipo de situação. Não vou mencionar os nomes, porque tem vários aí no mercado, né? E depois nós temos um outro que é um due diligence mais aprofundado, né? Nesse due diligence mais aprofundado, tem um processo que é a entrevista mesmo do terceiro, né? Esse processo de entrevista, hoje, ele não se realiza fisicamente, mas tem que ser realizado virtualmente, né? Então, é o único ponto em que a gente tem algum tipo de modificação nesse processo. E interação também, né? Exato, e a interação com o terceiro, né? Mas, assim, a gente tem desde aquilo que você falou, não é só o due diligence que é feito, né? Tem todos outros processos que são suportados dentro vamos dizer assim, do framework de gestão de terceiros, né? Você tem desde das entrevistas ou dos questionamentos ao contratante, né? A área contratante dentro da organização, você tem que saber quem está contratando aquele terceiro, qual a finalidade, qual o tipo de serviço que ele vai prestar. Você tem que olhar os contratos existentes, verificar se ali nos contratos constam todas as cláusulas anticorrupção que a gente normalmente tem, já é padrão nos nossos contratos, mas hoje a gente também está trabalhando em questões de cláusulas específicas de acordo com o perfil de risco daquele prestador de serviço. Que interessante. A gente tem também o questionário ao próprio terceiro, que ele tem que responder, né? Aí entra... Depois disso, entra o due diligence e as pesquisas gerais que são feitas, né? Então, existe todo um processo com várias etapas, né? E depois, no final, lógico, a avaliação final de conclusão do terceiro, né? Perfeito. Então, tem um framework, né? Existe um framework de gestão de terceiros, né? E para ele ser efetivo, lógico, a gente precisa ter uma política e um procedimento ali estabelecido para esse terceiro, para essa gestão de terceiro, né? A gente precisa ter isso. Não adianta a gente ficar falando um monte de coisa dentro da organização se a gente não tem uma política, um procedimento formal, organizado, né? Questão da gestão, né? A gente tem sistemas que dão suporte. Nós temos um sistema de gestão de terceiro, um sistema específico para fazer todo esse processo, né? De gestão de terceiro. A gente tem também essa questão de risk assessment, de priorização dos riscos, né? Então, tudo isso forma esse framework de gestão de terceiros, onde o processo flui, né? Perfeito, perfeito. E, lógico, o ponto inicial ali da entrada do cadastro
da entrada do fornecedor na organização é o ponto de partida, né? Então a gente precisa ter isso bem, essa comunicação fluindo de forma muito fluidas, sem ter nenhuma interrupção, né? Então, as grandes dificuldades nas empresas que a gente verifica é justamente essa questão do cadastro, né? Muitas vezes o cadastro ele vem com uma série de informações que são erradas, uma série de informações que você não tem todas as informações necessárias, a falta de atividade, ou o endereço errado, ou o e-mail de contato errado, ou a área contratante errada, né? Então, você tem que ter uma boa base de cadastro. Dentro do seu cadastro, você precisa ter todas as informações necessárias para que você possa fazer um processo de due diligence adequado, né? Que as informações já cheguem de uma forma mais integrada para você, de forma a facilitar o seu trabalho, né? Porque numa empresa que tem um volume muito grande de terceiros aí que são contratados diariamente, é bem complicado fazer essa gestão, né? Na época que eu fui fazer a implementação do programa aqui para a América do Sul, nós pegamos e fomos fazer alguns benchmarking com grandes organizações para ver o processo dessas empresas, né? E assim, empresas muito maiores até que nós, que trabalham com um volume de operação com terceiros muito grande, que tem terceiros não só na área, assim, de prestadores de serviços, mas também como distribuidores, agentes na área comercial, que eram volumes assim de por dia você ter 50, 60 novos cadastros. Imagina você fazer essa avaliação aí diariamente de 50 a 60 novos cadastros num tempo que você não pode barrar a entrada desses fornecedores, você tem que dar um retorno rápido para áreas de negócio, né? Porque a partir do momento que o cara faz o cadastro, ele quer começar a operar com esse cara, né? Ele com certeza. Quer esperar 2 meses para que fala, não, agora tá ok, né? Vou esperar o compliance e falar daqui a 2 meses se o cara tá pronto ou não, né? Os caras querem no dia seguinte já tá com tudo isso aprovado, né? A gente sempre tem essa questão da celeridade que até mesmo você mencionou, né? Que a gente não pode realmente deixar esse processo lento de forma que você seja visto como uma mera burocracia, né? Então, esse é um dos pontos aí que sempre que eu falo na questão de compliance, eu tento reforçar justamente que você não pode ser visto como burocracia, o compliance não pode ser visto como poder de polícia, como as pessoas até chamam de prevenção a vendas, né? O compliance tem que entender as necessidades do negócio, tem que entender quais são, qual é a urgência dessas questões e trabalhar como um parceiro do negócio. É por isso que é importante para os compliances, para quem trabalha na área de compliance, conhecer o outro lado, conhecer as atividades do seu negócio, né? Conhecer as operações do seu negócio. Não adianta a gente ser tecnicamente muito bom em compliance, mas não conhecer o negócio que a sua empresa tem. Então, o compliance precisa conhecer, e aí, dessa forma, a área de negócio, a empresa começa a dar o devido valor ao compliance, começa a chamar você a participar do processo. Isso, né? É importantíssimo, Márcio. Porque aí o que acontece? Eles percebem que você não está lá para atrapalhar, mas para protegê-los, né? Então, é isso que a gente tem que fazer com que eles percebam que eu não estou lá porque eu acho que aquilo é uma burocracia, aquilo lá eu não quero que eles façam porque eu sou burocrático. Não, eu estou ali fazendo aquilo porque eu quero protegê-lo, né? É isso que a gente tem que passar. E não só proteger a área, mas proteger no final do dia a companhia, né? Sim. Proteger os ativos, como você disse, a reputação e assim por diante. Agora, tem uma coisa que é interessante, ó. Esse assunto é tão interessante, tão legal, que a gente está falando aqui há 40 minutos e a gente nem sabe que horas que vai acabar, né? Não, brincadeira, massa. Eu sei que você tem bastante coisa aí para fazer.
Mas falando também dessa questão da parceria, né? Isso é muito legal que você comentou, muito legal mesmo. Porque, muito embora, às vezes, muitos compliance officers se sintam solitários nos seus procedimentos, e apesar de toda a robustez de tecnologia, eles não são chamados para participar dos processos internos da companhia. Isso é fantástico. O que você comentou, por quê? Porque quando você tem um compliance que é mais proativo, que está ali para melhorar o negócio efetivamente, se torna uma área consultiva também, né, Massa? As pessoas te acionam para falar, olha, eu preciso melhorar aqui o meu processo, mas espera aí, vamos falar com o compliance, porque compliance pode ter alguma coisa importante para ser agregada e assim por diante. Isso é muito interessante, Massa. Eu gostei do que você disse, porque é muito relevante aqui pra gente, né? E eu entendo que essa parceria existe muito aí na Bung, né? Pelo que eu entendi. Sim, não, a gente realmente é chamado, né, para participar em vários processos, em várias questões, a gente dá o nosso parecer, né? Então, principalmente agora com essa questão de pandemia, então tudo que é processo de doação, de processo que a gente está fazendo aí, nós somos chamados, nós somos envolvidos. O único cuidado que a gente tem que tomar é para manter a nossa autonomia e independência, né? Então, claro. A gente faz recomendações, a gente não toma decisões, né? Decisões sempre são tomadas pelo negócio, né? Na realidade, a gente tenta sempre fazer as recomendações que a gente acha pertinente. Então, a gente é envolvido em várias situações, né? Felizmente, lógico, isso não acontece da noite para o dia, né? Mas é um processo, um trabalho que a gente vem fazendo. E isso nunca pode parar de acontecer, né? Porque a partir do momento que a gente perde isso, essa parceria com os negócios, a gente acaba não sendo mais visto como uma área que tenha uma utilidade dentro das organizações, né? Claro. A gente tem que mudar esse foco, né? Muitas vezes, lógico, tem a questão reativa, que a gente é chamado para as questões reativas também, que são as questões das investigações, né? Mas isso faz parte também das atividades do compliance. Agora a gente tem que tomar, lógico, o devido cuidado para que, quando o assunto não é pertinente, a compliance também falar, não, olha, isso não precisa do meu envolvimento, porque senão você acaba se metendo em tudo, querendo fazer tudo, e você não vai ter tempo para se dedicar ao que realmente é da sua área, e que existe uma necessidade de ter um envolvimento da área de compliance. Então, muitas vezes, as pessoas até consultam por algumas questões que não são tão relevantes ou que não têm uma necessidade de um parecer ou de uma recomendação ou de um envolvimento, de participação da área de compliance. A gente fala, olha, isso aqui realmente não tem necessidade de a gente ser envolvido, né? A gente, apesar de a gente conhece gente que gosta de participar em tudo, mas a gente tem aquela limitação de recursos e fala, não, olha, isso realmente eu não preciso participar, né? Isso vocês podem tocar, que não tem problema, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de saber também quando não precisa, né? Para não ficar uma coisa desnecessária e até tomar um tempo que é precioso para qualquer profissional, né? Perfeito, exatamente esse é o ponto. E Márcio, a gente está aqui caminhando para o final do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de perguntar, a gente tem o quadro Desafios e Oportunidades, e esse quadro ele é muito importante para nós. Esse quadro de Desafios e Oportunidades, ele visa trazer alguns insights, né? A gente falou de due diligence, gestão de terceiros e tudo mais, mas o importante é que a gente conheça os desafios e oportunidades que tem dentro da área de compliance para essa temática. O que o nosso ouvinte quer saber é o seguinte: quais os desafios da área de gestão de terceiros? Você pode dizer assim, Gladys, são vários, né? Mas hoje, como é que você enxerga esses desafios, principalmente nesse cenário de pandemia e isolamento social que nós vivemos? Sim, se você olhar, o maior desafio, na realidade, hoje, olhando o contexto não só da minha empresa, mas olhando o contexto
das organizações como um todo, né, mesmo as grandes organizações, né, mesmo as pequenas organizações, quando você olha para a sua cadeia produtiva, para a sua cadeia de fornecedores, né, normalmente a gente trabalha com uma grande gama de fornecedores, aqueles que a gente já até mencionou, que são aqueles fornecedores com estruturas pequenas, empresas que são praticamente empresas de 10 funcionários, de 5 funcionários, né? E como que a gente faz para que esse terceiro, que é uma pequena empresa, a gente tenha, e sendo um terceiro com algum grau de risco, que vai ter um relacionamento com o poder público, que vai estar te intermediando, trabalhando em seu nome, junto ao poder público, junto com autoridades, como que a gente controla e mitiga esse risco, né? Essa justamente porque essa empresa provavelmente ele não tem um programa de integridade, não tem um código de conduta, não tem uma série de questões. Então, avaliar de que forma controlar e mitigar o risco envolvido nesses terceiros que tem uma estrutura muito reduzida, né? Que o cara não... Às vezes a gente trabalha com terceiros que é uma pessoa física. Sim, né? sim. E o cara presta um serviço para nós, tem um contrato assinado e o cara está representando a gente junto com autoridades públicas, né? Então a gente precisa mitigar esse risco, né? E o problema não é só não é que a gente só está falando de um ou dois, é uma imensidão de pessoas. Então o que a gente tem ainda dentro da cadeia, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande de conscientização sobre essas questões relacionadas à compliance. A gente tem empresas que têm nenhuma ou pouquíssima cultura de compliance, e tem outras que nem vão ter. Então, esse é o desafio, né, Márcio? Esse é o grande desafio, eu acho. Falando em gestão de terceiros, é um dos grandes desafios, né? Então, sim, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, né? A gente tenta desenvolver, a gente tenta verificar em alguns terceiros a existência de mecanismos de controle para compliance, a gente tenta se cercar de cláusulas anticorrupção nos contratos, a gente tem algumas ideias em mente, que não são coisas que a gente implementou, mas de treinamentos específicos para terceiros relacionados à questão de compliance, né? Isso é uma ideia que me surgiu há pouco tempo atrás, de tentar organizar alguma coisa, não sei se com ferramentas internas ou com ferramentas externas, e com um terceiro que não tem uma estrutura muito grande, não tem nem recurso para saber o que é compliance, nunca ouviu falar, de fornecer para ele uma ferramenta, treinamento online, algo do gênero, em relação aos principais conceitos de compliance, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, né? Perfeito. Uma coisa nesse sentido que a gente tem pensado, né? Claro, nada que eu tenha implementado ainda, mas são ideias que a gente tem para mitigar e controlar esses riscos. E você também torna o fornecedor mais próximo de você no final do dia, né? E aí também combate a corrupção, porque quanto mais próximo esse fornecedor estiver de você, mais íntegro ele vai se tornar, porque ele enxerga em você um espelho de empresa íntegra, empresa ética e que tem procedimentos de compliance e de combate à corrupção. Excelente ideia, viu, Massa? Essa ideia aí você jogou no ar, a gente vai usar essa ideia, viu, Massa? Não, brincadeira. Não preciso de direitos autorais. Ótimo. Isso que é o compliance, né? Você compartilhar, dividir, poder realmente tornar a empresa, e não só a empresa, mas todos aqueles que trabalham ou que de alguma forma atuam nessa área, sempre conectado ao que tem de melhor. E o que tem de melhor, o que tem mais de referência aqui é o que a gente tem visto na Bung, com outras empresas também. E é claro, né, a gente sempre tem grandes referências, e você também é uma referência muito importante para mecanismos de compliance aí, de combate à corrupção e ética
Aliás, a gente não comentou, né, Massa, mas você foi um dos professores aí iniciais do Instituto Arc, né? E se não me engano, você também dá aula na LEC, ou não? Sim, eu dou aula na LEC Perfeito. e algumas outras instituições também. Então isso é muito legal. E aí, só para a gente finalizar, Massa, como que as pessoas podem te encontrar? E, além disso, eu queria que você desse uma mensagem final, assim, sobre essa questão do gestão de terceiros, que é desafiador, é difícil, é cansativo, às vezes até um pouco chato, né? Porque tem tanta coisa para ser feito, mas mesmo sendo muitas vezes desafiador, acho que essa é a melhor palavra, né? Desafiador, o resultado dele é muito positivo para a empresa e, consequentemente, para todos os profissionais que atuam, né? Como é que seria a sua mensagem aí, final para a gente? Eu acho que assim, tudo que a gente faz, a gente tem que começar de uma forma gradual, né? Então, indo um pouquinho naquela linha dos métodos ágeis, até que você fez uma apresentação outro dia, né? Sim. Que é bem interessante, a gente ter aqueles ganhos pequenos. Começa realizando alguma coisa em que você consiga visualizar ganhos pequenos. Não adianta você falar, eu tenho 20 mil fornecedores, eu vou fazer isso tudo em um ano, e vai lá e tenta fazer sem recursos, sem muita estrutura. Então, começa fazendo pequenos por lotes, ou por tipo de fornecedor, ou por fases. Faz isso de forma faseada. Eu acho que isso daí te dá um ganho inicial, te dá algumas conquistas que vai te motivar a fazer isso. Nós fizemos isso durante o início. Nós começamos por tipo de fornecedor, por tipo de prestador de serviço. Perfeito. Então, a gente elencou os principais. Fala, não, vou pegar todo mundo que trabalha com a parte portuária. Todo mundo que presta serviço na área portuária é o meu maior risco, então eu vou começar por eles. Quantos fornecedores são? Então eu parti lá de um número exorbitante, eu consegui fazer um número, falar, olha, são esses, é um número muito menor. Claro. E ali você consegue fazer e você fala, olha, fizemos a primeira fase, deu tanto aqui e completamos. Então você vai vendo os ganhos e você vai conseguindo vender isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais concreta para a alta administração. Porque senão você fala, eu começo um projeto lá, tem 30 mil lá, no primeiro ano eu consegui fazer 5 mil. Aí os caras vão falar, pô, esse negócio não acaba nunca. Né? Exato, e vai ser um recurso que não acaba mais, né? Um valor que você vai gastar um dinheiro. Então eu acho que começar de forma faseada, lógico, se você tiver 30 pessoas ali para trabalhar e fazer, beleza, você pode fazer tudo de uma vez. Claro. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então você começar a fazer uma forma mais inteligente, você vai vendo pequenas conquistas. E isso não só motiva a própria equipe de compliance que está trabalhando nisso, mas também as pessoas que estão acompanhando, né, para quem você tem que dar a satisfação sobre aquele projeto, vai vendo que as coisas estão se realizando, que existe um cronograma, que existe a realização das etapas. Eu acho que isso é importante. Perfeito, Massa. E para quem quiser te achar, para quem quiser bater papo com você sobre essa temática, você deixa os seus contatos aqui, como que eles te acham, pelo LinkedIn, como é que... no LinkedIn eu vou estar lá, aí vai estar meu nome completo, né? Masamitsu Iko, e o meu e-mail é massa.ico@hotmail.com. Podem me mandar e-mails ou me adicionem no LinkedIn, que eu estou sempre aberto, respondo tudo. Eu gosto muito dessa participação, dessa troca de ideias. Eu acho que assim, os profissionais de compliance, principalmente aqueles que já estão atuando na área há um pouco mais de tempo, têm uma obrigação de também estar compartilhando aquele pouco que a gente sabe. Né? Perfeito. Eu não vou dizer que eu sou um expert, mas eu tenho alguma experiência que eu posso compartilhar. E quando eu não tenho vários amigos que têm muito mais experiência que eu, que são profissionais aí da área, que são referência também, e a gente pode também, eu posso compartilhar com eles e posso pedir ajuda para eles. Né? Dividir é bem melhor, né, Massa? Exato. E compliance é isso, né? Eu acho que
no mundo de compliance a gente se ajuda, né? Até quando eu comecei era uma comunidade bem menor, né? Hoje a gente tem muito profissional na área, muita gente de compliance trabalhando com compliance, né? Isso se difundiu bastante e, assim, sempre que eu posso, em qualquer oportunidade, eu estou tentando passar um pouco do que eu sei, né? Eu falei, não sei tudo, não sei muito, mas o que eu sei eu tento compartilhar. Maravilha. Esse que é o espírito do profissional de compliance. Independente do cargo, independente da área, independente do que você vai fazer, você puder compartilhar. Massa, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar conhecimento com a gente. Acho que foi um podcast muito legal, muito importante pra gente. Tivemos insights aqui bem legais também. Então eu agradeço muito a sua participação. E quem quiser conectar o Massa aí, fiquem à vontade, porque o Massa realmente é um cara que responde, que atua, é muito atuante no mercado e só tem a contribuir. Massa, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E para todos que nos ouviram, obrigada pela participação de todos, por ouvirem esse podcast e até logo. Obrigado também, Gladys. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.